Ricardo. Estamos já antecipando. Ontem conversamos com o presidente Pacheco, que é um presidente onde esteve presente na COP em Glasgow, na COP 26, esteve presente também na COP 27 no Egito, discutindo sobre o debate das mudanças climáticas. Então, ele se comprometeu a ter toda a prudência nos procedimentos para analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade e ainda colocou à disposição e deu como exemplo em projetos, por exemplo, da medida provisória 150 da Mata Atlântica, quando eles tiveram um parecer diferente ao aqui da Câmara dos Deputados, quando eles tiveram um parecer diferente também em relação à mineração nos territórios indígenas, em outras ocasiões. Então, ele se comprometeu em cumprir todos os ritos para passar por todas as comissões, assim também como a realização de audiência pública, e que não vai fazer nada que ultrapasse o STF. Vocês sabem qual é o perigo do marco temporal? Na verdade, é a tentativa do Congresso transformar em lei a antecipação do marco temporal que está prevista a ser retomado o julgamento no dia 7 de junho, na próxima semana, que também pretende, uma vez julgando ao nosso favor, enterrando o marco temporal de vez, ele perde o efeito do que foi votado no Congresso Nacional. Mas a nossa preocupação é que no PL 490 existe mais de 14 projetos de lei apensados a ele. Um deles é a antiga PEC 215, que tenta transferir a demarcação dos territórios indígenas do Executivo para o Legislativo. Isso implicaria diretamente também ao Ministério dos Povos Indígenas, à FUNAI e também todos os procedimentos presidencial, porque transferiria do Executivo ao Legislativo. E, nesse momento, acompanhamos também com muita preocupação, porque, de um lado, tinha exatamente a deliberação da medida provisória 1154, uma ameaça de retirar a atribuição dos territórios indígenas. De um outro lado, a semana passada, votou a urgência do 490, mas sabe qual é a sensação aqui? Foi importante observar ontem, porque nós fizemos um chamamento amplo, a sociedade civil se organizou, constrangeu vários parlamentares, que inclusive mudaram o seu voto. A classe artística teve muito mobilizada, personalidades nacionais e internacionais, como Leonardo DiCaprio, no âmbito internacional, e um dos efeitos mais importantes disso foi a mudança de placar. Então, eles também não comemoraram como eles imaginavam. Isso foi importante dizer, porque o placar ontem foi 288, exatamente 283 a 155 na votação do método. 283 a 155. Então, nós que aumentamos a votação, eles diminuíram a votação. Quando eu esperava eles comemorar, eles não conseguiram comemorar, porque houve uma mobilização para além de partidos progressistas, exatamente entendendo que a gravidade... Deputada, aproveitando, desculpe interromper, até boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. É só até aproveitando, pegando o gancho da senhora, a senhora levantou alguns pontos interessantes, porque é o seguinte, quando o pessoal fala de marco temporal, PL 490, a senhora bem colocou, o PL 490 não é apenas o marco temporal. Ele é um saco de maldades, né, lá dentro. Você tem permitir contato com indígenas isolados, né, uma coisa que a Constituição de 88 deixou clara que era para não acontecer, proíbe a ampliação de terras que já tinham sido demarcadas, dificulta e cria facilidades para travar processos em andamento, prevê até retomada de territórios indígenas que tiveram alteração de traços culturais da comunidade, ou seja, cria o sommelier de indígena, um governante pode ir lá e, a depender, pode até reverter uma terra indígena, prevê a dispensa de consulta prévia, né? A Convenção 69 da OIT não consulta as populações indígenas antes de construir ferrovia, rodovia, hidrelétrica, bases militares e tantas outras coisas que também acabaram passando junto com 490, né? E aí acho que é o ponto, assim, o Senado Federal ele vai se debruçar sobre esse pacote de maldades contra os povos indígenas. A senhora acha que, no final das contas, o Senado ele pode bloquear o pacote inteiro ou acha que ele é capaz de bloquear algumas coisas e deixar outras passarem, considerando que é um pacotão? Nós estamos com muita esperança no Senado, que se comprometeu, inclusive, a abrir um diálogo amplo. Ontem, pela parte da tarde, abriu um diálogo desde a semana passada, que vimos sentando com o relator Arthur Maia, que se reuniu com a sua frente agropecuária e aí tentou fazer algumas discussões, algumas reduções de dano que eu tinha proposto, que era em relação ao artigo 29, que se tratava exatamente de indígena isolado,
o artigo 16, que era a alteração dos traços culturais, e o artigo 20, que tratava do usufruto. Eles não aceitaram a negociação, que era o acesso aos territórios de indígena isolado. Acompanhamos isso com muita preocupação mesmo, que é exatamente porque no Brasil existe mais de 140 territórios indígenas sem nenhum contato. Vocês observaram o que aconteceu na época da ditadura militar, quando forçadamente fizeram contato a povos que não tinham nenhum processo de interação com a sociedade de modo geral. Tentamos, o artigo 16, que fala da alteração de traços culturais, inclusive nós estamos questionados como que o povo indígena do Nordeste e do Sudeste, os primeiros a sofrer um genocídio, um massacre no Brasil. E ontem eu falava para eles, vocês, por exemplo, falam que sua avó é de Portugal, eu nunca perguntei para ela se ela é de Portugal de verdade. Vocês comem sushi, eu nunca perguntei se vocês são japoneses. Vocês usam roupa da Nike, eu nunca perguntei se vocês são americanos. Então, você quer falar de alteração de traços culturais a ponto de impugnar o direito a um território, mas conseguimos a supressão total, que era exatamente do usufruto, que se tratava do acesso ao território, à garimpagem, à mineração, a recursos energéticos, mas entendemos uma esperança muito maior, que é exatamente uma modificação maior no texto, no Senado, ou barrar por completo, que é essa exatamente o nosso projeto, porque entendemos que o projeto de lei não se tratava aqui de um ego, eu ganhei, eu perdi no Congresso Nacional, se tratava muito mais de um projeto de existência do país. Então, acompanhamos com muita preocupação, por isso já antecipamos exatamente esse diálogo com o presidente no Senado. E aproveitando se me permite, como é que a senhora encarou a retirada do Ministério dos Povos Originários, a competência para demarcação de terras? Eu sempre tenho falado que, tanto 490, que foi aprovado exatamente no combo da destruição, que foi a MP 1150, que afrouxa exatamente a flexibilização da destruição da Mata Atlântica, 1154 e o 490 na noite de quarta-feira passada. E eu tenho falado para as pessoas que eles falam que nós, na verdade, não contribuímos para que o Brasil seja um país de primeiro mundo. Fala que nós estamos atrasados. E eu falei a seguinte questão para ele. Atrasado não é um Brasil que demorou 523 anos para ter o primeiro Ministério dos Povos Indígenas? Atrasado não é um Brasil que demorou mais de 500 anos para ter presença de parlamentares indígenas? Atrasado não é um Brasil que demorou 55 anos para ter a primeira presidência da FUNAI indígena? Então, é pouco tempo demais. E semana passada já saiu uma pesquisa que a demarcação dos territórios indígenas é a política mais aceita do atual governo, até mais do que o salário mínimo. Então, a sociedade civil está respondendo e nós não entendemos porque o representante do povo aqui no Congresso Nacional tem votado tão contraditório a essa questão tão importante, porque a demarcação dos territórios indígenas, reconhecido pela ONU, significa a solução número 1 para barrar a crise climática. Lançamos uma petição junto com a VAS, e essa petição estava batendo recorde diário, em torno de 500 mil assinaturas no Brasil, e no âmbito internacional também um recorde de 300 mil a 400 mil assinaturas por dia. Então, isso demonstra exatamente todo o repúdio da sociedade civil em relação tanto a 154 a 490, no que se trata do direito territorial.